dele. E aí chega um ponto em que ele discerne que o grande templo que haveria de ser construído não era feito por mãos humanas. E Deus dá a ele a revelação do templo que começa pequenininho, com uma entrada de um côvado de espaço e um cubozinho pequeno. E ele diz que quando ele entra ali, ele vê outro acesso. E quando ele entra nesse acesso, ele vê um outro acesso. E à medida em que ele vai entrando, ele vai acessando ambientes interiores maiores e mais profundos. Por isso é um templo não construível por arquitetura humana. É como se você erguesse uma caixa e dentro dela coubesse o Taj Mahal. E foi por essa razão que Jesus, lá em João, no capítulo 7, no verso 37, no final, no último dia da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote tinha acabado de sair do templo e encenado a procissão, o processional de Ezequiel, e ido com uma multidão do povo até o tanque de Siloé, que é alimentado pela fonte de Gion, nas descidas de Jerusalém, e apanhado com um cântaro, uma quantidade de água fresca e corrente, e levado em procissão outra vez até o templo, e lá chegando, derramando o vasilhame de água no altar oriental do templo de Jerusalém, para representar a esperança profética de que a profecia de Ezequiel se cumprisse. Profecia que dizia que do altar do templo procederiam águas vivas, que haveriam de correr pelo templo, descer pelas encostas de Jerusalém, entrar no vale de Cedron, seguir a baixada na direção de Jericó, e em Jericó cair no Jordão, e ser levada no fluxo para dentro do Mar Morto, por onde quer que ela passasse, tudo viveria, e até o Mar Morto seria revitalizado. Quando isso tudo acontece diante de Jesus, numa encenação de teatro religioso, ele espera acontecer e se põe em pé, e diz a todo o povo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque como diz a Escritura, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Como disse Ezequiel, eu sou o templo, eu sou esse templo que cresce para dentro, e de mim é que saem esses mananciais eternos, e aquele que crê em mim, ele diz, do seu interior saltarão, brotarão, serão ejetadas eternamente águas vivas. E João completa, anos, décadas depois, dizendo isto, ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele creram. Ezequiel se apropria simbolicamente de todas essas coisas, tornando-se pela fé um indivíduo acerca de quem Jesus poderia dizer a mesma coisa que disse acerca de Abraão, quando afirmou: Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Ezequiel viu os meus dias e regozijou-se. É esse regozijo que nasce do manancial das águas vivas, o que mantém o coração da gente firme, em pé, decidido na jornada, na caminhada, na continuidade de tudo, no não abatimento, na não entrega. Porque o que de nós e em nós nasce, brota e emana, segundo Jesus, tem fonte eterna e tem destino eterno, portanto é imorredouro, não termina e não acaba. E é só por causa disso que a gente vê Ezequiel poder depois olhar também para o próprio cenário de desgraça que estava estabelecido diante dele, e que dizia respeito à desconstrução total daquilo e daquele que um dia havia sido o povo de Israel, e que agora, exilado, com uma quantidade enorme de pessoas mortas, com os melhores anciãos e mais sábios destruídos, com as novas gerações podadas, literalmente capadas, feitas eunucas, com as mulheres sendo abusadas, com as crianças desesperançadas, e com tudo aquilo que, em razão da desobediência, do pecado, do distanciamento da vontade revelada de Deus, tinha acontecido com Israel, e se tornado uma realidade que para Ezequiel se configurava como uma visão de ossos secos, de esqueletos de um holocausto, de vítimas de um descarnamento total, que os fizera não só morrerem, mas serem reduzidos à visibilidade da estrutura do que já não é, de um esqueleto sem corpo e sem espírito. E é por causa desse ânimo, é por causa daquela palavra que lhe foi dita no início: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Filho do homem,
eis que eu coloco sobre a tua face o poder das estruturas de diamante, porque eu vou te lançar como um torpedo da verdade contra a estrutura empedernida da casa de Israel. É por causa dessa fonte eterna, dessa esperança eterna, que dá a ele o poder de experimentar as perdas mais viscerais sem perder o ânimo em Deus e nem a doçura, de enviuvar sem mágoa, de caminhar exilado e desterrado sem perder o chão, de ser, mesmo no exílio, objeto de escárnio daqueles que com ele viviam a mesma sorte ou desgraça de vida naquele momento, que ele se mantém íntegro, inteiro e completo, e agora podendo olhar para a visão do vale de ossos secos, sem ideias a dar a Deus, sem estratégias a seguir, sem projetos a oferecer, apenas oferecendo-se, sem que soubesse o que aconteceria, o que significa dizer que ele está andando pela fé, porque Deus mesmo o leva, conforme sua descrição no texto profético em Ezequiel, que diz: e me botou no meio de um vale de ossos secos. Essa soberania de Deus, que nos coloca aonde frequentemente a gente não gostaria de estar, porque a gente gostaria de fazer o que é do nosso próprio querer, do nosso próprio sonhar, do nosso próprio imaginar. Cada um de nós aqui, se pudesse, daria ideias mirabolantes a Deus de como as suas próprias existências pessoais ficariam melhoradas se Deus seguisse as nossas próprias ideias. Ezequiel, no entanto, está ali, não para fazer o que é do seu próprio querer, mas colocado por Deus no meio da desesperança. Nenhum de nós pede a Deus que nos plante no meio da desesperança. Ao contrário, a nossa oração é no sentido de que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, que o pão nosso de cada dia nos seja dado a nós e a todos, porque o pão é nosso, e que nós sejamos livres das tentações e do mal, porque nós queremos viver para a glória de Deus, para o reino de Deus, para o louvor de Deus. Assim oramos. Só que nós vivemos num mundo caído, e porque vivemos num mundo caído e que se antagoniza frequentemente contra a vontade expressa e revelada de Deus, e soprada por esse mesmo vento que sopra sobre nós hoje aqui, ares oceânicos, soprada pelo vento e pelo Espírito de Deus nas consciências humanas em todo o planeta, em toda a Terra, essa mesma palavra nos coloca, porque este é um mundo caído, frequentemente no meio das situações que nós não desejávamos e não buscávamos, não almejávamos, e com elas só pensávamos na forma de pesadelos, no meio de um vale de ossos secos. Quando eu encontrei e fui encontrado pelo Senhor Jesus aos 18 anos de idade, há muitos anos atrás, eu tinha esperanças juvenis muito fortes. Eu comecei a crer no Evangelho, e o Pai que está com o Senhor me animava todos os dias a orar, a jejuar e a ler a palavra e a guardá-la no meu coração. E eu a lia, e a lia, e a lia, e a lia, e passava dias e noites lendo-a. Eu acordava falando, recitando as Escrituras no quarto. Às vezes eu estava no meio de Colossenses, eu não conseguiria, acordado, recitar sem erro algum aquilo tudo que estava entrando no meu inconsciente com uma força avassaladora. Nós estávamos citando, não era uma porção, às vezes era a carta inteira. Cartas de Paulo, porções imensas do Evangelho, entrando, ganhando a sua solidificação, sendo inscritas dentro de mim, e o meu coração cheio de sonhos. E os sonhos estavam todos assim se confirmando diante de mim. Porque eu pregava a palavra nas escolas, nas praças, nas ruas, nas esquinas, na televisão, nas rádios, através dos jornais, entre os ricos, entre os pobres, entre os hippies, entre os caretas, entre os maltrapilhos e entre os bem-vestidos, com acesso variado de um polo a outro daquela sociedade. Ainda jovem, ainda menino, mas carregando dentro de mim um tutano adulto, uma carga pesada de consciência e uma vontade inflexível de não desprezar a minha mocidade. E Deus foi abençoando e abrindo portas que eu não imaginava, fazendo encaminhamentos com os quais eu não sonhava, realizando coisas acerca das quais eu não orava,
porque a única oração que eu fazia tinha a ver com o fato de que eu queria existir para a glória de Deus, mas não dei jamais ideias a Deus acerca do que Ele deveria fazer comigo, nem como, nem quando, nem onde. E aí tudo começou a acontecer. E os anos eram vividos com a intensidade de décadas. E as décadas vividas com intensidades impensáveis, inimagináveis, como se eu estivesse numa câmara com pressa de tempo, onde cada dia coubesse muitas e muitas coisas, não apenas eventos e acontecimentos, mas experiências, emoções e processamentos delas. Depois de uns anos, aquilo que tinha começado de modo local, em Manaus, logo havia se tornado algo regional, nacional, e começou a tomar dimensões as mais diversas e também impensáveis. E o meu coração foi se enchendo de esperança. Me dava a impressão, no início da década de 80, que nós iríamos ver a salvação da igreja evangélica. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as pessoas estão perdidas lá, do ponto de vista escatológico, do significado de salvação. Eu estou falando de salvação histórica, de salvação de testemunho, de salvação da experiência de Deus na vida. Não para que todos nós experimentássemos a graça, como diz Paulo também escrevendo aos Coríntios, como aqueles que são salvos pelo fogo. Mas ao contrário, era a esperança de que surgisse um grupo humano imenso, enorme, gigantesco, crescente, de pessoas conscientes e que amassem o Senhor, e que vivessem só do Evangelho e para o Evangelho, e que descartassem as bagagens, e que não fossem mais camelos no deserto, carregando fardos imensos que Deus não pusera sobre nenhum de nós, e que a ignorância desse lugar ao entendimento, e que a insensatez desse lugar à sabedoria, e que o exagero desse lugar ao equilíbrio, e que o misticismo desse lugar ao espírito, e que as doutrinas desse lugar à palavra, e que a missão feita como ação estratégica humana desse lugar ao mover do Espírito no coração das pessoas, e que em razão disso elas compartilhassem a palavra como quem respira, como quem apenas come, bebe e fala porque vive o que está anunciando. A década de 80, como eu disse, se me apresentava como carregando sinais, traços da possibilidade dessa configuração. Quando nós chegamos ao final da década de 80, no entanto, aí por 87, sinais do oposto começavam a gritar, a aparecer. Todos aqueles cenários cresceram de maneira extraordinariamente horrível e se tornaram acachapantemente presentes e desfiguraram, diluíram, tiraram a solução da igreja evangélica. E à medida que os anos iam passando, eu via pessoas que tinham todas as razões desta vida para crerem no Evangelho como ele é, e que sem nenhuma explicação, de súbito começavam a se tornar outras coisas, outras pessoas. A se encantarem por encantos estranhos e a acenderem no altar de Deus fogo muito estranho. Culto ao poder, à fama, às glórias, às impressões temporais e passageiras, aos números, à estatística, àquilo que se podia apresentar ou não apresentar. Daí eu ter visto que a minha mulher vibrou quando a Cristina Faraon, lá da estação em Belém, disse que não ia nem falar números para a gente não cair naquele equívoco de Davi, de sair tentando contar e fazer censo do povo, porque o culto ao censo se estabeleceu na década de 80. Desde 82, quando houve o recenseamento brasileiro, depois ou na transição do regime militar para o democrático, e aí se ficou sabendo quantos eram os evangélicos, e os evangélicos ficaram muito magoados, porque o IBGE não os contou com verdade. Se cria que o IBGE tinha contado o resto todo com verdade, menos os evangélicos, porque os evangélicos já se sentiam naquele tempo, em 82 mais ou menos, como sendo em torno de 18% da população, e foram cotados em 6 ou 7, e foi algo que humilhou a igreja. Nós não somos isso, é uma trama católica contra nós, para nos fazer pequenos. Eles não querem admitir o nosso tamanho. Quantas vezes eu ouvi dos cacicões, das denominações, esta mesma frase, este mesmo discurso, essa mesma inquietação. Porque logo depois começaram a surgir as razões dessa idolatria estatística.
ela era fundamental para que cabeças humanas fossem vendidas nas mesas eleitorais que já começaram a acontecer naquele ano, 82. As eleições para governador, para deputado estadual, senador, tantas coisas que houve naquele período ali. E que cresceram assustadoramente. Eu me lembro, mais ou menos em 84, eu estava chegando de um lugar, que eu não me lembro onde era, encontrei um grupo de pastores no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Estavam indo para um outro lugar. E quando eu vinha chegando por trás, eles não me viram, e eu flagrei, sem querer, uma conversa de dois deles, assim, muito animada, falando sobre quanto eles iriam conseguir tirar do Moreira Franco, que era candidato ao governo do Estado, e quanto é que eles poderiam arrancar daquele homem pela negociação com as cabeças de crente, como sendo todas as cabeças de um curral que poderia ser conduzido a votar em quem eles bem entendessem. Quando eles me viram, eles ficaram pálidos. E isso faz tantos anos, eles estão aí das mesmas práticas, de modo cada vez mais profissional, mais amplo, mais frequente, e agora já não mais regional. Eles conseguiram montar um esquema que beneficia os locais e regionais pelo país, mas beneficia esse sinédrio nacional que vai se apropriando dessas coisas todas. E aí eu fui assistindo dia a dia, enquanto a gente via sinais de coisas boas aqui e ali, um levante chocante de um quadro que posteriormente veio a se estabelecer quase que de modo hegemônico no nosso país. E na década de 90 isso se configurou com características que se exacerbaram até ganharem os formatos que a gente vê entre nós. E a angústia que me batia no coração então tinha a ver com a certeza que eu possuía quanto ao fato de que aquele caminho era um caminho de morte, que aquele caminho era um caminho de negação do Evangelho, e que haveria de desfigurar de tal modo a igreja evangélica a ponto de que, historicamente falando, ela iria necessitar para o seu próprio bem, para a sua própria salvação, de rupturas lúcidas e conscientes, porque do jeito em que as coisas estavam, elas não poderiam continuar, porque quem quer que ficasse dentro daquele barco, silente, calado, estaria se acumpliciando com coisas equivalentes ao que se fazia na recâmara interior do templo nos dias de Ezequiel, onde a macumba estava instalada atrás do altar do templo. Só que no meio disso tudo, o coração já triste, cansado e desesperançado, queria, no entanto, ainda se debater e lutar contra aquele fluxo, contra aquela pororoca poderosa que estava vindo, empurrada por um oceano de mentiras e de enganos, enfiadas no que restava de artéria de vida da igreja, que foi infartando o corpo todo. Aí surgiu, como iniciativa proposta por nós e por alguns outros que a mim se associaram naquele processo, mas muito especialmente do ponto de vista financeiro, de divulgação, de suporte, de tudo mais, bancada pela Vinde, com dinheiro e meios e recursos que a Vinde tinha, surgiu a Associação Evangélica Brasileira. E era o estribucho do rabo da lagartixa do que me dizia a respeito. Eram assim os estertores de uma esperança que estava falindo. Era a última tentativa de ver se alguma coisa mudava aquele cenário. E efetivamente não foi mudado, porque o poder que se constituíra do lado de lá também se manifestava como força econômica poderosa. E saiu comprando os que compravam, saiu corrompendo os que corrompiam, de modo que os corruptores foram 2 vezes corrompidos e levados de roldão para o outro lado. E eu me recordo que no ano de 84, literalmente, humanamente falando, eu joguei a minha última cartada, porque àquela altura o meu próprio coração estava se desesperançando. E naquela última cartada de 84, eu vi que a mesa estava organizada, o cassino estava organizado para ganhar todas. E aí, no meu coração, eu desisti. Eu desisti, e era isso que eu queria falar a vocês. Porque, se você não checa, como eu comecei dizendo aqui no início, eu não estou esquecido de onde eu comecei e para onde eu estou indo. Se você não checa todos os dias esta palavra, coisa com a palavra, se você não submete todos os dias as coisas boas e as coisas ruins à palavra, se você não se anima todos os dias apenas na palavra,
E se o seu coração, por alguma razão, vai se acostumando ao sucesso, às coisas que dão certo, ao fato de que aonde você põe a mão tudo cresce, aonde você põe o pé tudo vinga, aonde você chega as coisas se manifestam, se o seu coração se acostuma com isso, no dia em que isso deixa de ser assim, ainda que você mesmo não tenha experimentado pessoalmente nada que lhe signifique um desestímulo pessoal, porque você continua botando a mão nas coisas e as coisas indo, pisando no chão, e o chão se estabelecendo como realidade, mas o seu coração não está apenas preso àquilo que diz respeito às suas impressões vinculadas apenas à sua pessoa, mas o seu coração está comprometido com um desejo maior, com uma causa maior que tem a ver com o alcance de muito mais gente, não para elas serem transformadas em dado estatístico, mas para que elas experimentem a graça e o amor de Deus. Se você, no entanto, como eu disse também ontem à noite, não cuidar, depois de um tempo, o Deus de todas as coisas vai ficando submetido às coisas de Deus. E aí, as coisas que a gente chama de as coisas de Deus são terrivelmente relativas e humanas e passageiras e são generacionais. Numa geração elas estão melhor, numa outra elas nem tanto. Num certo dia elas estão bem, no dia seguinte nem tanto. É como aquele mundo do C.S. Lewis, lá em Perelandra. Você não precisa sair do lugar, o lugar sai de você, porque debaixo do lugar, do chão, move-se um oceano com ondas e vagas enormes, de modo que você, mesmo não saindo do seu chão, pode amanhecer no vale ou pode acordar no Himalaia, porque foi o que está no magma que jaz, subjaz sobre os nossos pés, é que está a dinâmica desses movimentos. E aí, de repente, eu comecei a olhar e ver que eu mesmo não tinha saído do lugar, mas que os lugares tinham saído de mim e que as coisas estavam mudando de um modo horrível e o coração foi se desromanceando. E nesse desromancear do coração, sutil, lenta e gradativamente, eu comecei a olhar e a interpretar a vida com os mesmos dados e com as mesmas categorias que eu repudiava e que dentro de mim eu não admitia que estavam já presentes em mim. E foi o espírito da comparação, e foi o espírito da comparação que gerou tristeza, tristezas que geraram desânimos, desânimos que desmobilizaram o restante das alegrias. E aí de repente você se acorda um dia e olha para tudo mais que está em volta e vê só fenômeno. Fenômeno humano, sociológico, antropológico, psicossocial, fenomenologia. Porque o coração já não está mais animado todos os dias pela fonte única e eterna, e acabou se equivocando no caminho e bebendo também do poço das ilusões, como diz Isaías, dos mananciais de águas rotas e mananciais rotos e de águas rasas e não saltáveis para o ser. E aí os processos de cansaço e de desistência se instalam e o coração vai se abatendo, e depois de um tempo as suas únicas certezas dizem respeito a você mesmo com Deus. Porque você já não tem mais certeza nenhuma acerca de nada, acerca do significado da sua própria existência em relação ao todo. E muitos de vocês têm experimentado isto aqui, ou vinham experimentando com muita intensidade e ainda experimentam. Quando olham em volta e não conhecem irmãos. Ouvem saudações como a paz do Senhor e elas significam menos do que um bom dia bem dado pelo vizinho. E aí você recebe beijos que não beijam, abraços que não acolhem, carinhos que não afagam, fraternidades que não irmanam. E o coração vai cansando, especialmente se ele tem vontade de comer sinceramente algo bom e verdadeiro. E aí depois de um tempo, você mesmo sem notar, fez, não do mesmo modo que os outros, mas ao seu próprio modo, uma viagem parecida. Ainda que proclamando a antítese, ainda que declarando o oposto, ainda que existindo contra aquilo. Foi por isso que eu disse ontem à noite que não nos serve existir contra nada, como foi o caso de Jonas. Porque o existir contra coisas é sindrômico. Ele vai gerando em nós um amontoado de sistemas que vão se conectar para fazer um mal horroroso à nossa própria existência. Aí quando eu percebi, eu já não podia dizer acerca do meu ministério aquilo que anos e anos antes eu dizia com a maior tranquilidade.
e que tinha a ver com a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresce, e nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ao contrário, a síndrome chega ou como as amarguras de Jonas, ou como a desilusão, o cansaço de Elias. E quando você percebe, a sua alma está cheia de ninivitas. Cheia de ninivitas. E o seu coração está cheio de autopiedade, velada, escondida, mascarada, porém presente, latentemente poderosa. E fazendo com que você diga, eu fiquei só. E mesmo que Deus diga a você a 7.000 que não dobraram os joelhos, é muito pouco, você pensa. 7.000? Eu queria a nação inteira. E o Senhor vem me consolar com 7.000? Que Deus pequeno és tu. Que satisfações minimalistas te habitam, Senhor. Na hora do Senhor aumentar a visão. O Senhor está precisando de um pouco de prosperidade. Ele fica me consolando com brinquedos de criança, com consolações mínimas. Quase que Elias disse, olha bem para mim, vê se eu sou um homem de 7.000. 7.000 é um evento para mim, pequeno. Estou querendo muito mais. E Deus entra na via oposta. O consola sem o ensoberbecer. O consola sem superlativizações. Apenas dizendo, o que tu fazes aqui, Elias? E houve aquela choradeira toda. Como ele tinha sido zeloso a vida inteira do Senhor, Deus de Israel. De como ele se dera com toda a sua vontade. Mas que agora, o que ele via era um Acabe corrompido por uma mulher enlouquecida, ensandecida, comprometida até as vísceras com a antítese daquilo que era a realidade revelada do Deus de Israel. E viu na sua própria geração milhares de gente boa de Deus serem eliminadas, ou caladas, ou amortecidas. E vira a prevalência esmagadora dos sacerdotes estrangeiros no país, corrompendo com o mover de Baal a consciência do povo. E mesmo tendo acabado de matar 400 sacerdotes de Baal e 450 sacerdotes do poste ídolo, ainda assim, em tendo ouvido que Jezabel desejava se vingar dele, ele vai se refugiar no Monte Horebe, a centenas de quilômetros de distância do Monte Carmelo, para dizer, eu fiquei só. E o interessante é que ele andou para aquele lugar por ele mesmo. E o interessante é que no início da jornada ele estava contente. O Elias que partiu do Monte Carmelo para o Monte Horebe é um homem que partiu tão contente que não podia ter chegado no estado em que chegou e que ficou depois. Porque foi após ele saber que a nuvem que se levantava como uma mão sobre o mar Mediterrâneo estava chegando e iria se transformar em chuva abundante depois de 3 anos e 6 meses, é que ele manda recados a Acabe, que se prepare porque vem chuva sobre a terra, e o texto diz que, possuído pelo Espírito de Deus, ele correu quilômetros e quilômetros. E aí depois, essa corrida, que começa como uma maratona de alegria, vai se transformando numa outra coisa, num outro processo. Esse homem que parte de uma referência de vitória no Monte Carmelo, corre com alegrias extraordinárias do Espírito de Deus, e à medida em que o tempo vai passando numa jornada que ele mesmo não consegue saber qual é o significado dela, o cansaço vai se abatendo, e ele chega, enfim, depois ao Monte Carmelo, mais de 600 quilômetros adiante. Num buraco que foi se instalando na alma dele existencialmente, e por isso é o buraco que ele encontra quando chega no Monte Horebe, para dizer, eu estou só. Eu tenho servido e sido zeloso para contigo, mas agora eu fiquei só, porque mataram os teus profetas, derribaram o teu altar, e eu fiquei só. E o Senhor lhe diz, que é isto, Elias? O que você está fazendo aqui? Sai daqui.
Que eu vou te animar não com terremotos, nem com fogo poderoso que cai do céu, nem com tempestades do meu poder. Tu vais conhecer agora a realidade do meu poder, não como a experiência do fogo impactante, mas de um cicil suave, que vai revelar a ti o significado íntimo da minha presença. E tu vais sair daqui, e tu vais ungir algumas pessoas para algumas tarefas. Inclusive vais encontrar Eliseu e vais ungí-lo profeta em teu lugar. Tu segues os teus dias, faze conforme eu estou te falando. E o que acontece é que Elias sai dali, encontra Eliseu, e a gente lê, virando uma página, 2 ou 3, ou 4 ou 5, porque há um interregno entre o encontro de Elias com Eliseu e depois o que se vem a falar sobre Elias outra vez, há narrativas sobre acontecimentos internos de Israel, de modo que a gente secciona aquilo tudo e dá a impressão de que Elias recebeu essa palavra e um tempo depois foi levado aos céus e Eliseu ficou no lugar dele porque ele estava muito cansado. Mas não foi nada disso. Se você for ler com acuidade, você vai ver que anos se passaram entre aquela experiência da gruta e aquela outra das carruagens de fogo, nas quais Elias é levado no redemoinho para a presença de Deus. Ele teve que ficar na terra vários outros anos, ensinando Eliseu, caminhando com ele, sem nenhuma reunião de celebração no Monte Carmelo, sem nenhuma bandeira içada com um mastro de vitória, mas agora profundamente pacificado pela certeza da invencibilidade da verdade de Deus na história ou em qualquer outra dimensão. De modo que o Elias mais significativo para mim não é aquele que, em sendo visto pelo rei Acabe, é saudado de maneira irônica, mediante a fala que diz: és tu, outra vez, ó perturbador de Israel. Nem o Elias que faz descer fogo do céu, mas o que aprende o convívio, a experiência, a presença e a realidade de Deus no silêncio da história, forjando no coração de um outro algo que haveria de se manifestar com qualificações 2 vezes maiores, conforme o pedido de Eliseu, quando Elias ia sendo arrebatado ou iria ser arrebatado. Eu quero que me toque porção dobrada do teu espírito. E Elias lhe diz: assim será contigo se tu me vires quando eu subir aos céus. Você vai ter que andar essa jornada até o fim. Para ti e comigo ela só para quando eu partir. Se você vir esse processo inteiro, essa coisa vai voltar dobrada sobre você. Voltando a mim, no ano de 94, o coração se desromanceou e eu comecei a entrar naquela gruta. E no início dizendo: eu estou só, e depois começando a dizer: mas só que nada. Por que eu vou me sentir só? Me sentir só para quê? Aí o coração vai cansando. E você consegue pregar tudo o que precisa ser pregado nesse estado. E você consegue dizer todas as coisas verdadeiras também nesse estado. E você consegue viver de modo que ninguém jamais possa lhe acusar de ter corrompido a mensagem do Evangelho neste estado. De modo que para o lado de fora não há sinais, não há sintomas. Mas para o lado de dentro, você sabe que um descolamento está acontecendo. E ainda que você não tenha coragem de batizá-lo, nem de chamá-lo pelo nome, nem de evocá-lo para uma conversa, você sabe que há um processo em instalação dentro de você. E aí, meus queridos, é extremamente mais fácil, do ponto de vista existencial, espiritual, psicológico, histórico, você pegar um menino de 18 anos de idade, cheio de desilusões, porque eu não cheguei aos 18 anos com ilusões, ao contrário, cheguei lá desiludido. E sem referência de coisa nenhuma, e perdido dentro de si. E do dia para a noite virá-lo do avesso. E 3 meses depois ele está virgem, como o virgem pode ser, na mente, na alma, no espírito, em todas as dimensões, encantado, fascinado pelo Evangelho e pela graça de Deus. O difícil
É depois que 30 anos se passaram, numa câmara compressa, que você viveu mais de um século de experiências de vida, de sentimentos, de emoções, de percepções, de compreensões, de desilusões, de feridas e de curas, e que termina o processo num desromanceamento da alma e do espírito em relação à missão externa. O difícil é mobilizar as forças interiores do coração para a própria missão existencial do ser nessa hora. Porque à medida em que a gente vai tendo muitas missões externas, a gente corre o risco de ir se desguarnecendo e se distraindo da nossa missão interna e existencial. E à medida em que o reino de Deus vai se transformando numa categoria visualizável na forma de conversões, na forma de adesões, na forma de expressão físico-histórica de pessoas, de grupos, de multidões, de nações que vão se inclinando ou não na direção do Evangelho, na medida em que essa categoria vai se exteriorizando cada vez mais, o que acontece é que a dimensão invisível, existencial, interna do reino vai falindo dentro de você, sem que você perceba, porque você está tão ocupado com as causas do reino, exteriores ao seu coração. E aí, remobilizar esse contingente, só obra de um Pentecoste elevado, eu não sei a que potência. Todos nós nos queixamos de como é difícil ver crente emocionado, apaixonado, ouvindo, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui, com o coração quente. Essa mesma fala que eu estou fazendo aqui, se eu estivesse fazendo em qualquer outro lugar, num bar, vocês podem ter certeza que haveria uma quantidade enorme de gente chorando há muito tempo, quebrantada, quase que não aguentando mais, dizendo: deixa eu ir aí que eu estou querendo isso para mim também. Publicanos, meretrizes e pecadores são maravilhosos. Eles ouvem a palavra e quando a palavra bate neles, eles reagem. Mas os espíritos que foram fariseificados, saduceizados, que foram transformados em cavaleiros templários das causas externas, dos santos graus externos a nós, quando se desromanciam, a coisa mais difícil que tem é remobilizá-los. De modo que eu estou aqui para concluir dizendo aquilo acerca do que eu comecei falando. Eu disse que nós falávamos muito de sentir amor, de sensações, de sentimentos, mas que o justo vive pela fé. Esse reinício de jornada, em geral, acontece de modo totalmente desemocionalizado. Você já viu tanto, já viu Lázaro ressuscitarem tantas vezes, já viu leprosos ficarem curados tantas vezes, já viu que a água fica sólida para a gente andar pela fé tantas vezes, já viu que o vento e o mar lhe obedecem a ele, Jesus, tantas vezes. Se você não tomar cuidado, aquilo vai virando um show da Universal Studios, vai virando obra de dublê. E aí, quando você chega nesse momento da vida mais adiante, em que as contingências emocionais não são mais favoráveis, quando os processos de emocionalização já não estão tão presentes e virgemmente agitáveis dentro de você, quando para cada fato você tem milhares de outros, quando para cada empolgação você tem narrativas de dezenas de filmes curta, média e longa metragem para contar aos empolgados e ignorantes certos do momento, se o seu coração não se dispuser a caminhar em fé, nada vai acontecer dentro de você. E eu estou falando da minha própria história para não falar da de nenhum outro, é só da minha que eu posso falar, dizendo a você o seguinte: ninguém aqui viveu a história que eu vivi, mas cada um de nós aqui vive sua própria história, e dentro da sua própria história cabe tudo quanto eu estou falando nas dimensões de cada um de nós. De modo que eu ouvi hoje de manhã aqui pessoas que disseram: eu vim procurando um açúcar, eu estou querendo um mel, eu estou precisando me desamargurar, eu estou precisando tirar ressentimentos, eu estou precisando me animar, eu estou precisando me alegrar. Outros dizendo: eu estava assim, agora eu estou alegre, não sei nem porquê, mas aconteceu. Por tudo isto que nós ouvimos, é que eu quero dizer o seguinte: para quem não experimentou nada, não espere sentir coisa nenhuma.
O amor de Deus não é para ser sentido. Quando a gente sente, é um bônus. O amor de Deus é para ser crido. Alegrias, a gente não tem que esperar que elas nos alcancem. Pela fé a gente as alcança. Esperança, a gente não tem que esperar que ela nos engravide. Pela fé, nós pulamos nela. O chão, a gente não tem que esperar que ele se materialize diante de nós. Pela fé, ele se fará. Eu estou indo. E é essa rigidez que só nasce da fé, aquilo que pode fazer com que este pequeno movimento, que já é imenso na simbolização dele na mente de milhões de pessoas no país, uma simbolização que já se tornou infinitamente maior do que o fato concreto em si. A única coisa que pode preservá-lo de se tornar, na nossa geração, nos nossos dias, aquilo em razão do que nós estivemos completamente insatisfeitos, tristes e frustrados. Só o que pode impedi-lo de virar aquilo que a gente odeia é essa disposição interior nossa. Animados, obviamente, pelo Espírito de Deus, porque esse querer e esse realizar não vem de nós e se estão pulsando em nós, ainda que na forma de desconforto, é sinal de que aquele que efetua o bom querer em nós está em franco processo de trabalho em nossa vida. A única maneira disso tudo ser preservado e de crescer de modo saudável, acrescentando dia a dia no seu próprio crescimento em amor as coisas boas e excelentes, é se nós nos dispusermos a não nos tornarmos pessoas impressionáveis. Eu fiquei extremamente feliz com aqueles que celebraram não o tamanho de grupos, mas o significado do encontro. 2 ou 3 em meu nome, e eu aí estou no meio deles. Ao passo que muitas vezes uma multidão enorme, viciada em desamor, em inveja, em competição, em politicagem, em busca de poder, em rasteiras, em pernadas, como alguém disse aqui, em cama de gato, da capoeira ou da malandragem. Ao invés de nos deixarmos levar pelas impressões que todos esses cenários nos causam, o que a gente precisa celebrar é a certeza de que enquanto sejamos nós 2 ou 3 ou 30 ou 300 ou 3 mil ou 3 milhões, ou seja lá o que for, enquanto nosso coração continuar buscando desejosamente viver em sintonia uns com os outros, em amor, em perdão, em misericórdia, em graça, perdoando-nos uns aos outros, ajudando-nos mutuamente e servindo a todo homem em Cristo, sem perguntar por seu pedigree, por sua raiz, nem por sua genealogia. Enquanto assim for, e for um caminho de fé, tudo estará preservado e crescerá intactamente, de modo sadio e abundante. Mas se a gente perder essa percepção e começarmos a cair nas idolatrias numéricas, estatísticas, ou a gente começar a contar os anos e comparar com outras coisas, e a nos vermos necessitados de mais atividade, ou de mais iniciativas, ou de qualquer outra coisa, sendo que todas essas coisas por mim mencionadas tenham sido motivadas pelo espírito da comparação e não da emulação do amor e da paixão e da fé em nós, no dia em que o nosso olhar cair em qualquer outro tipo de mensurabilidade do que está acontecendo, nesse dia inicia-se o processo da nossa própria falência. E também, se nós formos avaliar e aquilatar o significado do que Deus está fazendo em nós, por nós sermos poupados ou não de contingências difíceis e de dores e de dificuldades e de contratempos e de tribulações, nós poderemos nos frustrar profundamente. Porque se o que está sendo vivido por nós é evangelho, o que a nós é dito por Paulo é claro e simples, e ecoa o que Jesus já havia dito dezenas de outras vezes.
E que Paulo diz com estas palavras: pois todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se o nosso coração não estiver alegre em fé, para que no dia da perseguição que faça convergência com um dia de fraqueza para nós, ou com um dia de perda, ou com um dia de dor, ou com um dia de doença, ou com um dia de luto, ou com um dia de aflição, se o nosso coração não estiver firme em fé, quando essas convergências acontecem, e a gente se desemocionaliza, e se desromantiza, o que pode surgir dentro de nós é um vácuo horrível, que vai fazendo com que a gente mergulhe numa câmara de dessignificação, de nada vai mais fazendo sentido. E aí você canta e não sente, você ora e não prova, você lambe e não tem gosto, você come e não apetece, você vê e não satisfaz. Não porque nada tenha mudado, mas porque você mudou. A única garantia de que a minha mutação será para o bem, será para frente, será para o alto e será para melhor, é se eu for de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Porque o justo sempre, em qualquer geração, em qualquer tempo, há de viver apenas pela fé. Então hoje, eu quero concluir apenas dizendo o seguinte: há coisas muito lindas de Deus acontecendo entre nós. E elas vão acontecer em muito maior quantidade. Vão prorromper daqui a uns dias. Por exemplo, quem foi que... foi a baixinha que pediu para... A Magna, que pediu para que quem quer que tivesse contatos na Paraíba, passasse os contatos para Cecília. Né? Cecília. É simples, a gente põe lá no site isso. Começa a vir gente, tudo que é lugar da Paraíba, vamos lá para você. Começam a se encaminhar. Na Holanda. Tem um monte de gente que escreve da Holanda. Gente que crê no Evangelho que está só lá na Holanda. No próximo ano, Adriano e eu deveremos passar 2 a 3 meses na Europa tentando animar e fortalecer essas iniciativas em janeiro, fevereiro, talvez março. Na Inglaterra, Holanda, Portugal, Alemanha, talvez Itália, animando esses grupos. Como também no meu coração existe uma crescente vontade de que a gente leve a sério o significado do que Jesus disse quando afirmou: permanecei na cidade até que o alto sejam revestidos de poder, e a seguir orientando-os para que pregassem o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós somos os dos confins da terra. Aqui onde a gente está. Não no Ceará, qualquer outro lugar fora Jerusalém, Judéia e Samaria é o confim da terra. E eu não consigo aceitar, cada vez menos eu consigo aceitar o fato de que, do ponto de vista geográfico, histórico e simbólico, nos últimos séculos, especialmente entre os cristãos, se tenha abandonado tão drasticamente, exceto para fazer turismo, o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. De modo que dia a dia cresce dentro de mim um desejo de voltar a fazer isso, não como quem vai lá para mostrar lugares interessantes para o povo, mas para pregar aos que vivem lá o Evangelho de Jesus. Porque aquilo que ele disse continua vigente. E Constantino não mudou Jerusalém para Roma. E nem Lutero para a Alemanha. E nem Billy Graham para a América. Porque conquanto nenhum desses lugares sejam lugares onde se deva adorar a Deus, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, esses lugares continuam a existir no tempo, no espaço e na história, com gente que precisa da experiência de, seja em Jerusalém, na Judéia, em Samaria ou no Ceará, adorarem a Deus em Espírito e em verdade. Os anos que vêm, eu tenho certeza que eles vêm carregados de significados muito especiais. No entanto, eles virão também carregados de muita oposição, de muita dificuldade. O que se requer de nós é que tudo aquilo que nos vier como sentimento bom seja curtido com toda a intensidade. Mas que em momento algum nós transformemos a nossa relação com Deus em algo que depende do poder de emoções ou de sensações ou de adulações da vida e da história em nosso favor, porque com isso nós não podemos contar. A minha oração hoje aqui terminando
é que no coração de cada um de nós tenha sido plantada essa semente de um vigor de fé, que se alimente pela leitura da palavra, pela internalização dela, por carregá-la no peito e no coração, de tal modo que a gente termine agora como nós começamos dizendo, que se Paulo entrasse aqui hoje de manhã, ele não teria aberto nenhum texto da Bíblia, mas teria apenas falado a palavra o tempo todo, porque ela estava repleta dentro dele. Assim como hoje de manhã, eu vou almoçar, depois vou dar uma descansadinha, com a certeza de que eu não li a Bíblia para vocês, mas foi a palavra que eu falei. Porque ela não precisa ser aberta como páginas de um livro, desde que ela seja aberta como verdade inscrita em nós. E a única realidade que pode nos firmar todos os dias é essa, na revitalização da palavra do Evangelho em nós, por uma prática diária de meditação, de oração, de internalização e de pregação. Porque na medida em que também a gente vai pregando a palavra vai sendo pregada em nós. E quanto mais você vai ganhando coragem para ousar anunciá-la, mais ela se anuncia a você. E quanto mais você se compromete, física, pública, visível, historicamente com ela, mais ela se afinca em você. Quanto mais você já não tem mais volta, mais para diante será o seu caminho. A certeza de que eu tenho um caminho é a certeza de que eu não tenho retrocesso. Quereis vós também deixar-me? Perguntou Jesus a Pedro e aos demais. E Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Só tenho em Jesus a certeza absoluta de que depois dele não existe nada. Nada. Absolutamente nada. Se por alguma razão que está para além do meu poder, eu perdesse por completo a fé, vocês podem ter certeza que cada um de vocês está olhando para um suicida em mais do que potencial. Um suicida kamikaze no seu suicídio, convicto dele. Porque não me restaria mais nada, eu não tenho ilusões nem na Terra, nem acima dela, nem em uma base espacial em nenhum outro lugar. Não existe nenhuma outra esperança fora daquele túmulo vazio. Não existe nenhuma rocha além daquela que se estabeleceu como rocha invisível pela oquidão absoluta que ela deixou na morte, ressuscitando. Esta é a rocha. Esta é a fortaleza. E é nesta fé que cada um de nós vai caminhar e vai continuar caminhando. E a gente vai olhar para a nossa vida e recitar o Salmo 126 muitas vezes para nós mesmos, como um milagre existencial da bondade de Deus sobre nós. Experimentando conversão dentro da conversão, conversão dentro da conversão. Vendo a mente sendo transformada de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé, e se deixando amoldar pela palavra de Deus, de modo que a gente cresça para aquela experiência acerca da qual eu dou testemunho como um privilegiado de tê-la assistido encarnada de modo manso, tranquilo e verdadeiro na vida do meu pai, que viveu 50 anos com o Senhor, 45 anos, consciente do Evangelho, e não desperdiçou um único dia daqueles 45 anos. E eu nunca o vi retroceder, eu nunca o vi voltar atrás. Eu só vi foi aquilo que ele ia entendendo e se transformando em emoção, em sentimento, em trato, em carinho, em olhar, em silêncio, em palavra, em vontade submetida à vontade de Deus e em contentamento em todas as coisas. É verdade, minha gente. É verdade. Não existe, e é verdade. Não existe entre os homens, e nenhum de nós tem o poder de produzir. O caminho da graça que a gente pode produzir é aquele que não vale a pena. É aquele que a gente pode fazer só com as nossas atividades. O que vale a pena é aquele que a gente não pode produzir, a gente só pode se entregar a ele. O que acontece dentro de nós é obra livre do Espírito de Deus. E eu dizia, a minha oração hoje, concluindo aqui, é que cada um de nós se sinta
como quem encontrou Jesus, e de fato nós o encontramos no Espírito nesta manhã. E nos deixemos animar por Ele, que nos diz: agora, quanto a ti, vem e segue-me. Não importa se o teu caminho é diferente do teu irmão. Quanto a ti, vem e segue-me. Porque eu vou fazer de ti o que tu não podes imaginar. Ainda que seja na tua fraqueza, tu vais dar fruto, ainda que seja na tua velhice. Tu vais dar todos os dias da tua vida. E cada um de nós aqui fica com aquela vontade imensa de ver a palavra do Evangelho deixar de ser apenas objeto de cerebração ou de pensamento. E que ele venha se transformar em conteúdo existencial, psicológico, comportamental, que ele afete toda a nossa existência. Sobretudo, que ele gere em nós e geste em nós essa nova criação que está já surgida e nascida em nós. De tal modo que todos os dias da nossa vida sejam dias úteis e que nenhum de nós encontre feriados para a graça de Deus. Que ela trabalhe todo dia em nós e que nosso coração tenha aquela disposição de dizer: eu tenho uma comida para comer. E ela consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma comida para comer. E ela consiste em que eu faça a vontade do meu Pai. Vamos orar todos nós juntos. Vamos ficar em pé, que a gente descansa.